Olá, seja muito bem-vindo ao Carreira Talk Show. Hoje nós estamos lançando mais um episódio. Meu nome é Giovana Cajueiro, eu sou consultora de carreira, coach, parceira de negócios da Growth Strategy. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial, que é o Stefano Dedini. Ele é gerente executivo da Michael Page, mais especificamente do Page Group. A Michael Page é uma das maiores empresas de recrutamento de alta e média gerência do mundo. E junto comigo eu tenho hoje o fundador da Growth, que é o Paul. Olá, bem-vindos a todos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Vai ser um prazer bater um papo com o Stefano Dedini, um cara fantástico. Eu tive o privilégio de fazer uma palestra junto com ele e vocês vão ver que a história dele é incrível. Olá, Stefano, seja bem-vindo. Muito obrigada por topar essa empreitada com a gente. A gente já se conhece há algum tempo, né? Inclusive o Paul também já te conhece. E a gente sabe que você tem uma história muito legal para contar. Então, muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. Imagina, pessoal, obrigado, é um prazer aí. Vocês sabem que, enfim, tudo que tem a ver com carreira, desenvolvimento, faz sentido aí a gente bater um papo. É um prazer eu estar contigo aí mais uma vez, Gi. Muito legal. E aí, Stefano, para os telespectadores que ainda não te conhecem, a gente queria que você contasse um pouquinho, né, como foi sua carreira. Eu sei que sua carreira aí teve um monte de coisa, então a gente queria que você compartilhasse um pouquinho com o público como que foi construída a carreira do Stefano. Tá bom, legal. Eu sempre falo, né, que ninguém sai da faculdade, ou enfim, ninguém até sai do colégio aí pensando, nossa, eu vou ser um headhunter, né? Eu sempre brinco um pouco isso, não é uma carreira muito trivial, né? E como não é uma carreira muito trivial, a minha história também não é muito trivial, né? Acho que vocês já conhecem aí. Deixa eu contar um pouco então para vocês. Bom, para quem não sabe, eu sou formado em Direito, né? Então, durante a minha época de colégio aí, eu sempre gostei muito das ciências humanas, gostava muito desse tipo de coisa, e acabei entendendo que o Direito era uma das áreas que fariam sentido para mim. Enfim, eu gostava de estudar esse tipo de coisa e entendi que esse era o caminho. Durante a faculdade, eu gostava, né, do curso e tal, mas eu cheguei à conclusão de que poxa, aquilo não me preenchia de uma forma completa, né? Eu sempre gostei muito de falar de negócios, sempre uma das dúvidas que eu tinha de fazer direito era se eu faria economia também, e eu gostava muito da mescla dessas duas coisas, né? E durante a faculdade eu identifiquei que poxa, eu achava legal fazer negócio, eu não queria ser uma parte do negócio, né? Eu queria ser a pessoa que faz negócio propriamente dita, né? Então, eu já identifiquei rapidamente que aquilo não era o meu foco, né, de carreira. Por outro lado, eu achava que a faculdade tinha muito para me agregar, eu gostava, enfim, do curso, então eu decidi que eu ia seguir o curso, mas que eu ia começar a fazer outros cursos, né, mais spot, assim, voltados a negócio para ampliar um pouco o leque de possibilidades técnicas, né, e entender um pouco mais outros horizontes, né. O meu racional era, deixa eu fazer tudo que aparecer na minha frente, porque pelo menos eu vou conhecendo algumas coisas e alguma delas eu devo gostar, né, ao longo desse tempo aí. E foi nesse primeiro momento que eu comecei a ter um pouco mais de contato com o mercado financeiro, né? Eu sempre achei que eu fosse gostar, mas definitivamente eu gostei bastante nesse primeiro momento. Olhar para um olhar mais de investimento, um olhar para operações financeiras, M&A, etc. Né? Comecei a fazer alguns cursos spot, algumas imersões. Nesse intervalo de tempo, durante as férias, né, eu acabei querendo até ter um pouco mais de experiência prática, conhecendo algumas pessoas que trabalhavam, né, em mesa de operações, né, de corretora de valores, de fundo e etc. E muitas das vezes eu acabei fazendo amizade com algumas pessoas desse mercado. E durante as minhas férias eu pedia para eles se eu podia ficar na mesa de operação junto com eles, como eu tinha alguns contatos que eram de empresas um pouco menores, etc., eles acabavam me deixando fazer, então eu fazia todas as operações financeiras minhas, né, mas ali dentro da corretora para acompanhar o dia a dia, ver como era, né. Enfim, então durante o meio da faculdade até o final da faculdade eu fui bebendo um pouco dessa água, né, diversificando um pouco o olhar para economia, administração, finanças, marketing, enfim, negócios, estratégia, enfim, comecei a tentar diversificar ao máximo. Até o final da faculdade confesso que ainda tinha muitas dúvidas, né, de para onde seguir, sendo que eu acho que as coisas do destino vão acontecendo. E um desses contatos
eu tinha, né, ao longo do tempo, e que eu ficava muito tempo durante os meus períodos de férias, etc., acabou se desligando, né, da sociedade com a qual ele já tinha, né, no mercado financeiro, e me convidou. Sabia que eu gostava, sabia que eu tinha uma boa base técnica e etc., e me convidou para abrir e fazer uma startup de uma corretora de valores, né. Na época, esse mercado ainda não era tão difundido quanto é hoje, né. E eu acabei topando, eu acabei participando desse startup junto com essa pessoa e mais um sócio. No primeiro momento foi startup mesmo, né? Daquela coisa de literalmente alugar o espaço, de fazer o começo de tudo, cruzar a bola, fazer o gol, jogar enfim, né? Jogar todos os tipos de partidas aí. Né? Então foi uma bela experiência, eu entendo esse começo, né, de entender um pouco o que é a vida do empreendedor, o que é ter contato, fazer toda a parte administrativa da coisa. Parece glamuroso fazer uma startup, mas não tem nada de glamuroso, assim, é papelada, é fazer serviço administrativo, enfim, né? Então tem uma série de coisas aí envolvidas. A gente fez isso, a gente conseguiu fazer uma transição de alguns clientes, eu comecei a entender um pouco mais do que era o dia a dia, mesmo de uma mesa de operação, de atender clientes, etc. Tive que tirar todas as certificações da BMF na época, da Bovespa, enfim, né? Então foi um período bastante corrido aí. Né? A gente ficou mais ou menos uns 2 anos nesse movimento de startup e estruturação da operação como um todo. Né, a gente conseguiu ter algum sucesso, a operação se colocou de pé de uma certa forma até rápido, e o mercado financeiro nesse período estava sofrendo uma série de transformações, né? Então vinha a XP Investimentos aí com o modelo de negócio deles de mercado de fazer a prateleira de investimentos, não só trabalhar com renda variável, trabalhar com produtos de renda fixa, fundos também. E a gente recebeu uma proposta deles para mudar completamente o nosso modelo de negócio, que era um modelo completamente voltado para renda variável e ações, né, mesa de operação, para trabalhar com outros tipos de produtos, né, ser muito mais um consultor de investimentos do que simplesmente trabalhar renda variável aí, né? E naquele momento a gente achou que fazia sentido, né? Eu procurei aí alguns mentores que eu tive ao longo da minha carreira para perguntar para eles o que eles achavam. O modelo da XP vinha se mostrando um modelo bastante legal e a gente topou. Nisso minha vida mudou assim bastante, né? Então a gente tinha um modelo onde a gente fazia muita palestra, dava muito curso sobre mercado financeiro. Então eu comecei a ter uma exposição muito grande do ponto de vista de eventos, de trabalhar um ambiente onde eu, enfim, não estava tão acostumado, né? De ensinar as pessoas sobre o mercado financeiro, o que é esse tipo de negócio no Brasil. Né? Começar a olhar para produtos que eu não olhava no primeiro momento, né? Eu era um cara super voltado à bolsa de valores, mercado futuro, commodities, etc. Né? Então eu tive que aprender muita coisa do ponto de vista de como funciona até, né, todo o mecanismo, como são esses players do mercado. Foi um movimento muito legal, me agregou muito valor, aprendi muito. E foram mais 2 anos e meio, mais ou menos, nesse ciclo aí. Mas eu era um cara jovem, né? Tinha começado a minha carreira, aí vocês fizeram a conta, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de mercado, não tinha nunca trabalhado em uma empresa estruturada, multinacional, eu tinha feito estágio em escritórios de advocacia na faculdade, que era o obrigatório aí, tinha, enfim, a experiência de fazer o startup com essas pessoas, até meus sócios não eram pessoas que vinham de multinacionais, de grande porte, etc. Então a gente fez muita coisa da nossa cabeça, a gente construiu muito com a nossa cara, mas eu sentia muita falta de conhecer um pouco de uma estrutura um pouco mais processual, entender o que era um mundo de negócio, etc. E, obviamente, a questão financeira também. Como toda startup, gente, nos primeiros anos, você acaba investindo todo o dinheiro e etc. E eis que, em um determinado momento, nunca tinha me passado na cabeça claramente sair dessa sociedade, né? Obviamente que eu sentia falta desses itens que eu falei, mas o meu sócio, que tinha uma idade um pouco maior que a minha, tinha filhos e tal, ele falou, olha, cara, precisamos mudar um pouco o modelo de negócio, as questões financeiras para mim fazem diferença, vamos olhar um pouco outras oportunidades. Eu falei, cara, eu também tenho algumas necessidades, tal, vamos ver o que dá para a gente fazer aí.
E a gente tinha uma pessoa que estava trabalhando com a gente naquele momento, que era uma pessoa de extrema confiança, muito capaz, muito bacana, que estava muito empenhado, né, em seguir nesse mercado. A gente fez uma conversa com ele, né, depois de algum tempo, a gente chegou num valuation lá, que a gente construiu meio no papel de pão, sabe, aquelas coisas meio feitas no feeling, né, e a gente conseguiu construir uma operação que funcionava para todo mundo. A gente fez o handover de todos esses clientes para esse essa pessoa que trabalhava comigo. Eu fiquei um tempo ainda como professor, dando os cursos, dando aulas, etc. Mas eu me deparei com o mercado. Falei, bom, legal, agora eu sou formado em Direito, trabalhei no mercado financeiro, fui empresário. Na época, para quem não sabe, eu sou de Piracicaba, né? Então, sou piracicabano. Na época, eu não tinha vontade nem ideia de sair de Piracicaba, né? Naquele momento, a gente... eu olhei muito para dentro, assim, bateu até um desespero, tipo, o que eu vou fazer, né, cara? O que tem para eu fazer aqui em Piracicaba? Para onde eu vou? Quem que eu sou, né? Eu sou um gerente, eu sou um analista, eu sou um diretor, assim, até uma referência do ponto de vista de estrutura organizacional, né? Eu falei, poxa, mas que empresa que eu vou trabalhar, né? Eu sou um cara da área de finanças? Não sou, enfim, né? Então tinha uma série de questionamentos aí que eu tinha na época, né? E confesso para vocês, me gerou bastante confusão mental, assim, me deu muita insegurança, me deu uma série de questões, e eu voltei um pouco aquele mesmo racional que eu tive durante a faculdade de Direito. Cara, deixa eu tentar o máximo de explorar o máximo de opções possíveis do ponto de vista de conhecimento, para eu tentar encontrar alguma coisa nesse meio tempo aí que me complete, ou enfim, alguma coisa que faça sentido para mim. Uma coisa que eu tinha certeza é que eu não queria voltar para o direito, né? E tinha minhas dúvidas se eu queria voltar para o mercado financeiro, porque tinham coisas que eu tinha gostado muito, mas tinham coisas que eu não tinha me adequado tanto, né? Foi aí que, enfim, em uma dessas, falando com um monte de gente, falei com coach, falei com pessoas que já tinham trabalhado um pouco mais no mercado e etc. E assim, o que eu mais me lembro dessa época foi desconstruir um pouco as barreiras que eu próprio estava criando, né? Do tipo, não quero sair de Piracicaba. Por quê? Né, vamos explorar um pouco mais isso. Não quero trabalhar nisso. Assim, vamos parar de falar não e vamos deixar assim um pouco a cabeça aberta para que essas ideias venham, e essas ideias que vão caminhar aí vão transformar um pouco o teu racional para que você consiga caminhar, né? Então eu consegui depois de um certo tempo, não foi fácil, né? Mas eu fui desconstruindo um pouco esse ponto. Foi quando o meu currículo caiu na mão de uma pessoa da Page, né? Essa pessoa me chamou na época, eu nem sabia o que era Page, né? Eu não imaginava nada nessa linha, né? Até porque eu não tinha muito conhecimento do mercado, como funcionava. E vim para a entrevista. A única coisa que eu tinha na minha cabeça é que era assim, bom, a oportunidade que eu tiver eu vou abraçar e eu vou fazer o meu melhor para construir isso, porque, poxa, eu estou num momento da minha carreira que eu quero me desenvolver, eu quero construir uma carreira bacana, eu já tenho, poxa, um tempo de mercado, tenho experiência, mas assim, eu tenho consciência de que eu nunca tive um chefe, eu nunca tive uma estrutura organizacional que me suportasse, que me desse uma visão do que é carreira, né, do que é uma empresa de grande porte, etc. Né? Então, a Page me chamou, acho que eles identificaram essa faísca, né, essa vontade, né, de fazer as coisas acontecerem aí, e de alguma forma o trabalho que eu tenho hoje ele tem algumas similaridades de soft skills em relação ao que eu tinha construído na minha carreira, né? Então a função do Headhunter ela tem um aspecto muito grande de ser consultivo, de entender um pouco do contexto de uma forma geral, de ler pessoas, de entender a realidade, e o mundo de consultor de investimento tem um pouco desse aspecto, né? De você entender quem é o teu cliente, entender um pouco da necessidade dele, fazer essa solução, né? Identificar todos esses aspectos aí, e obviamente o meu interesse por negócio, então eu sempre fui o que a gente chama de fast learner, assim, eu sempre fui um cara que é autodidata, que pega, lê, estuda, vai atrás, busca, eu falo que, assim, eu já me formei em muita coisa pela faculdade do Google, sabe, eu sempre eu busco muito esse conhecimento, sempre fui assim, né.
Então, na entrevista da Page, os caras identificaram um pouco isso em mim, né? E foi quando eu tive a oportunidade, eu tive a proposta, aí o meu processo foi super rápido. A pessoa que me contratou na época identificou esse aspecto, e foi quando eu comecei na Page, aí, mais ou menos em 2014. E de lá para cá, enfim, sigo lá, comecei como headhunter mesmo, né, fazendo dia a dia, recrutamento, entendendo um pouco mais desse mercado de recrutar para finanças, né, gerentes e diretores, que era o nicho que eu atuava na época. Ao longo do meu tempo, consegui performar bem, consegui trazer resultado no ambiente de recessão. O Brasil não passava por um momento fácil nessa época. Acabei acumulando outra divisão, né? Assumi uma outra divisão, que era a divisão de vendas e marketing, onde eu, enfim, consegui trazer um pouco desse meu olhar de estratégia, etc., que eu desenvolvi ao longo desse tempo. Comecei a construir meu time, construir uma referência aqui na região, né? Nessa época eu já comecei a buscar, né, uma vaga de gestor, de um dos gestores do escritório, assumir essa posição, construir isso, né, enfim, construir meu time, contratei pessoas, desenvolvi pessoas, promovi pessoas. Então, tive um fast learning aí, um olhar bastante profundo do ponto de vista de gestão, né, e desenvolvimento de pessoas. A Page dá uma plataforma muito legal nesse aspecto. Quando eu assumi também a possibilidade de assumir uma outra marca, uma outra divisão da Page, que é a divisão da Page Personnel, que faz analistas até uma gerência inicial. Enfim, então pude acumular todo esse aspecto aí para chegar até onde eu cheguei hoje, né? Então passei por uma série de dificuldades, uma série de mudanças, mas o que eu tenho para mim é que, assim, vontade, a soft skills, né, essa habilidade de você conseguir trazer essas suas capacidades pessoais, independente da área ou da divisão ou do campo que você joga, né? Eu acho que essa adaptação e vontade de conhecer e de aprender coisas novas e de experimentar e de ir atrás, enfim, me trouxeram até aqui. Então, assim, muito rápido, né, contando a minha história, basicamente é esse o meu caminho aí. História fantástica. Muito legal, viu, Stefano? Um monte de insight, né? Aí, que experiência, que trajetória. E aí, até para assimilar tudo isso, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho de 1 minuto. E a gente vai retornar tô ansiosa para essa parte, para a gente fazer perguntas para o Stefano. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online, bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Stefano, sensacional a sua história, e deu para perceber que você passou por várias dificuldades, tiveram coisas boas, coisas ruins, não que seja ruim, mas eu digo que é um aprendizado, né? Nunca é ruim quando você passa por uma situação que ela faz você crescer. Qual que foi a maior dificuldade que você teve que te forjou? Foi aquele ponto de inflexão que você fala assim, poxa,
isso aqui aconteceu e me fez chegar até onde eu cheguei, com isso eu aprendi bastante. Qual foi a situação mais impactante da sua carreira? Eu acho que são duas coisas, assim, que me deram competências que eu acho que são muito, muito marcantes, assim, até do meu estilo como profissional, assim, né? Eu acho que a primeira delas é a adaptabilidade, assim, justamente por ter olhado primeiro para uma carreira da área de jurídica, depois ter caminhado para a área de mercado financeiro, ter me frustrado e gostado ao mesmo tempo de algumas coisas, mas assim, no final do dia, eu entendo que conseguir me adaptar a todas essas mudanças rápido, então assim, ter um diagnóstico rápido disso, do tipo, gosto disso, não gosto daquilo, isso faz sentido para mim como profissional ou não faz sentido para mim como profissional, e como eu vou buscar essas próximas oportunidades, para mim isso foi um ponto bastante importante, assim. Então, eu não acredito que poxa, as pessoas nascem e falem assim, poxa, eu vou ser o melhor engenheiro possível e vou correr a minha carreira como engenheiro. As coisas não são assim, né? Então, assim, tem coisas que toda função tem seus prós e seus contras, não tem nada que é perfeito, todas as empresas têm seus prós e seus contras. Então, eu acho que essa capacidade de enxergar isso de uma forma pouco passional, mais racional, né, e tomar ação rápido nesses momentos de transformação, foram um ponto importante. Eu acho que isso é crucial. E outro ponto é essa capacidade de autoconhecimento, assim, de buscar o teu conhecimento, sabe? De não esperar que alguém venha te trazer conhecimento, ou que você vai ter uma formação universitária na faculdade, ou um curso. Gente, assim, antes a gente tinha uma realidade que o conhecimento ele era difícil de se conseguir. Né? Então, poxa, a pessoa precisava se movimentar, ter uma biblioteca, ler um livro, etc. Hoje o conteúdo está na nossa frente, assim. Então, eu sou um cara que acredita muito nessa sua capacidade de correr atrás do conteúdo, de entender, de conversar com pessoas, de buscar essa proatividade, entre aspas, de ter esses insights, de ter esse oxigênio que faz você ir para frente. Né? Eu sempre falo que talvez o caminho você não esteja tão claro, mas fato é que quanto mais conhecimento você tem, mais claro ele vai ficar. Então, independente da tua insegurança, da tua dúvida, busque conhecimento, porque conhecimento nunca vai te deixar na mão. Então, assim, eu acho que esses dois aspectos são muito importantes, assim, que fizeram muita diferença para mim. Você acabou de me narrar, porque eu sou engenheiro e sempre quis ser engenheiro, construir robô, e achei que era o negócio da minha vida, né? E foi muito engraçado que quando eu comecei a buscar o autoconhecimento para melhorar minha ansiedade, minha inteligência emocional, eu percebi que a última coisa que eu gostaria de ser era engenheiro. E fui para o viés de pessoas, né? De poder desenvolver pessoas e trabalhar com pessoas. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente está tão certo de uma coisa, que é aquilo que você falou, às vezes é muito cedo, né? Você toma uma decisão muito cedo de ir para a faculdade, você tem que muito cedo escolher alguma coisa que talvez você não tenha um amplo conhecimento, um autoconhecimento, para te dar uma clareza do que realmente quer, né? Bacana, sensacional essa contribuição. Eu leio muito, assim, o que eu vejo, né? Eu acho que tem muita gente que quer mudar, mas não sabe como, né? E aí empaca e fala assim, nossa, eu quero mudar, mas eu não sei como. E aí não sai um pouco desse momento de questionamento. Eu sempre gosto de falar, né? Uma coisa meio de CDF aí, né? Mas assim, tem um pouco do aspecto na escola de direito a gente aprende, né? Tem a ciência zetética e a ciência dogmática. A dogmática é seguir dogmas, né? A zetética é você questionar os próprios dogmas, assim. Então, ambas tem que ter um equilíbrio na nossa vida, eu acho. Então, assim, a gente tem que partir de dogmas, porque esses dogmas nos dão um ponto de partida para que você se desenvolva neles, mas tem que existir um questionamento. Agora, o excesso de questionamento, ele não te dá base para que você se desenvolva também. Então, não adianta você ficar questionando a tua carreira, ficar querendo pensar nas 1000 variáveis que são possíveis se você não parte de um ponto. Então, assim, o partir do ponto, para mim, parta do ponto do conhecimento. Acessa pessoas, oxigene tua carreira, busque informação. Porque você buscando essas informações, você vai criar esses novos dogmas que você quer para que você consiga seguir. E você não fique empacado só nesses questionamentos do será que é isso? Será que é isso que eu quero fazer pro resto da vida? E etc. Então, assim, o questionamento ele é bom
em determinado volume, né? Excesso de questionamento faz com que você não saia do lugar. Então, acho que é legal esse ponto aí. Sensacional. E, Stefano, exatamente nessa ideia de questionar e de sair do lugar, né? Uma vez numa conversa, uma palestra até que eu assisti sua, você comentou sobre o conceito de milestones, né? Aquela ideia de você construir passo a passo, né? Stone por stone a carreira, e aquilo foi algo que me marcou muito. E aí eu queria saber, assim, na parte prática, dentro de todas essas trocas que você fez na sua carreira e hoje a carreira que você vem construindo na Page, como que foi? Quais foram, né, na realidade, as estratégias que você usou nesse sentido de traçar passo a passo, tijolo por tijolo, a sua carreira? Bom, eu acho que assim, primeiro, né, quando a gente olha lá, imagina você vai subir o Everest, né, você olha na base, você olha aquela montanha, enfim, lógico que parece difícil, né, parece até impossível muitas vezes. Né? Então, se às vezes a gente olha para um objetivo muito grande, e assim, o sentimento que dá é de impotência, né? Você fala assim, poxa, como que eu vou fazer para chegar lá? Né? Então, eu gosto muito desse olhar de milestones, porque são desafios. Então, assim, é legal você ter aquela visão, aquele olhar do longo prazo, aquela capacidade de buscar, de colocar um sonho mesmo, que é difícil, né? Mas como que você se mantém motivado para buscar isso, sendo que não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro? Né? Então eu gosto desse aspecto das milestones, né? Então literalmente assim, puxa, vou começar esse ano, o que eu quero entregar para mim como profissional e para a empresa, né? Obviamente como meu empregador, esse ano. Então assim, quais são os principais gatilhos que vão me fazer alavancar minha carreira esse ano na empresa? Né? Então, ou até no trimestre, no semestre, sabe? Colocar micro objetivos, né? E aí, obviamente, você pode traçar objetivos semanais, objetivos mensais, enfim, né? Para você ir construindo. E quando você vai construindo esses... Então, assim, por exemplo, poxa, eu tenho um objetivo de longuíssimo prazo que é virar um diretor na Page, um exemplo, tá? Então, poxa, legal. Então, em 5 anos, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer tais ações. Eu preciso ter essa e essa e essa competência. Legal, tá bom. Nesses 5 anos, como que eu posso construir para eu desenvolver essas competências? Bom, então nesse primeiro ano, eu preciso buscar esse conhecimento. Então, legal, eu quero ser um gestor? Puta, eu preciso me expor a uma situação de gestão. Eu preciso ter uma pessoa, eu preciso ter o feedback de coisas que eu sou bom e que eu não sou. Eu preciso entender qual é o meu estilo de gestão, o que eu posso fazer para desenvolver pessoas. Enfim, então eu vou setando alguns pontos de desenvolvimento, algumas metas de curtíssimo prazo, e você vai atingindo essas metas. E isso é legal porque... você é uma meta muito mais palatável, muito mais palpável. Então você olha e fala, poxa, dá para eu fazer, não é uma coisa impossível. E 2, te dá aquele sentimento de achievement, né? De, puxa, consegui cumprir isso. E esse sentimento te coloca numa espiral positiva. Porque se toda vez que você coloca uma meta, você atinge, poxa, você fica feliz, legal, atingir a meta. E aí você vai cada vez mais atingindo a meta, legal, você vai se motivando. E isso gera automotivação para quê? Para que você continue buscando essas metas e no médio prazo, o atingimento dessas pequenas metas é igual ao atingimento de uma meta de médio prazo, que depois o atingimento de várias metas de médio prazo é o atingimento da tua meta final. Né? Então eu gosto muito de construir um pouco isso, porque aí você tira aquela imagem, né, de que, poxa, você precisa buscar uma coisa que é impossível, é muito difícil, eu não vou conseguir, né? Então eu gosto de olhar as coisas um pouco com esse viés aí. Isso é fantástico, porque as pessoas normalmente elas querem, por exemplo, virar um CEO, né, ou ter um objetivo de longo prazo, esquece que para isso acontecer precisa dar o próximo passo, né? E esquece até de buscar o desenvolvimento. Com foco nisso, Stefano, você disse uma coisa muito legal que eu queria explorar, é da questão da aprendizagem, né? De você buscar a sua aprendizagem, aprender com o Google e ir executando e ir fazendo. Eu vejo muitas pessoas tentando buscar o conhecimento externo, indo atrás de escolas, ou seja, cursos de longa duração, que muitas vezes não vai te trazer um resultado tão rápido quanto você ter um conhecimento e tentar masterizar esse conhecimento o mais rápido possível. Como é que o Stefano masteriza esse conhecimento? Eu peguei alguma coisa no Google, como é que eu aplico isso? Como é que funciona isso contigo?
Eu gosto muito, até já dando um spoiler aí dos livros e tal, né? Mas eu gosto muito de alguns aspectos que o Jim Collins coloca nos livros dele, né? E ele fala assim, né? Ele fala que as pessoas altamente eficazes, né? Elas não dão aquele tiro de canhão, né? Então pega aquilo, nossa, ali uma teoria legal, vou fazer isso, vou apostar minha vida nisso aqui. Né? Então, eu não gosto muito desse modelo. O que eu gosto é justamente o que o Jim Collins defende, é dar pequenos tiros de canhão para você ir sentindo um pouco se aquilo funciona. Né? Então, até é um pouco das metodologias, né, das startups hoje, que é o quê? Você vai testando uma série de ferramentas rápido. Então, assim, é aquele negócio, testa rápido, se não dá certo, que não dê certo rápido, para você testar de novo e buscar uma coisa que funcione. Então, assim, eu gosto muito desse aspecto, né? Então, sempre que eu leio, que eu busco alguma teoria, alguma coisa que me intriga, eu tento fazer um beta teste, assim, para ver se aquilo faz sentido ou não. Né? Então, eu tento trazer, de alguma forma, em algum projeto, eu gosto muito de projetizar as coisas, né? Então, colocar, enfim, começo, meio e fim, como eu quero fazer, o que eu quero colher a partir daquilo. Né? E eu faço um pequeno teste, um beta, né? Então, por exemplo, se é uma coisa por exemplo, de gestão, eu posso pegar alguém no meu time, etc., falar para ele, olha, cara, pensei nisso aqui, o que você acha? Vamos construir alguma coisa nessa linha? Então, eu gosto de usar esse tipo de ferramenta, né? E entender, obviamente, como eu consigo adaptar aquele conteúdo teórico, que muitas vezes até é completamente diferente da minha realidade, mas absorver o que eu consigo fazer na prática para quê? Como eu disse, né, não tem nada que é perfeito, né? Então, identificar como aquela teoria funciona, quais são os prós e os contras dela e adaptar ao que é melhor utilizável para mim. Mas é sempre tentar fazer o teste rápido, identificar rápido, colher o feedback, né, então, daquilo, não só o da pessoa envolvida, mas de pessoas que estão ao redor. Então, eu sou uma pessoa que se comunica muito com pares, gestor, com time, então eu gosto de absorver o máximo de feedbacks e de informação possível, porque eu acho que isso me ajuda, obviamente com um crivo, né, porque você tem que entender aquele feedback, não é simplesmente receber, né, mas eu acho que todas essas informações constroem como você toma ação de próximo passo. E aí, Stefano, até pegando esse seu gancho em que você traz esse livro do Jim Collins, se você fosse indicar um livro agora para o pessoal que está assistindo, qual que seria um livro? Um livro de cabeceira, assim, que você gosta bastante, já aprendeu muito com ele? Puxa, eu tenho vários. Eu gosto bastante de ler, assim. Eu tenho vários que eu gosto muito, mas, assim... Assim, eu vou falar de alguns, tá? Alguns são meio clichê, que acho que todo mundo conhece, né? Mas, assim, eu gosto muito de um livro que chama-se Outliers, que fala de pessoas que são fora de série e tal, e cita um monte de exemplo, né? Fala que as pessoas precisam de 10 mil horas para dominar um conteúdo, uma experiência. Eu acredito muito nisso, acredito muito em suar a camisa, em fazer acontecer para você ganhar experiência. Os livros do Jim Collins, em geral, eu gosto muito, né? Falando de gestão especificamente, o Rush Aran é uma referência. Ele tem um livro que chama Pipeline de Liderança, que é um livro super conhecido, aí todo mundo da parte mais de desenvolvimento humano já leu. É um livro bem bacana, eu acho legal. Mas eu gosto muito também de biografias, assim, em geral, né? Então, por exemplo, né, agora, eu não sei se vocês estão acostumando, o Netflix acabou de lançar a série falando da vida do Chicago Bulls e do Michael Jordan, né? Então, poxa, esse exemplo de liderança, de treinamento de equipe, de perseverança, um cara obstinado. Então, assim, eu gosto muito desse tipo isso me motiva, assim. Então, poxa, acho legal conhecer técnica, mas, assim, eu gosto muito desses livros, ou filmes, ou séries, enfim, que você assiste e você fala, meu, que vontade de fazer alguma coisa agora, sabe? Te dá aquele boost emocional mesmo. É muito bacana. Recentemente eu até compartilhei com um grupo a história do Kobe Bryant, né? Porque teve um acidente. Fantástico. E tudo mais. Quando você assiste a história do cara, dá vontade de você sair correndo, lutar boxe, ir pro UFC. Você tem uma motivação que você fala, poxa, Sim. Olha o que o cara construiu, né? Eu concordo contigo, eu gosto muito desse modelo também.
Eu gosto, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a esporte, assim, né? Confesso para você que nos últimos anos até o meu time brinca aí que eu engoli o esportista, né? Porque faz tempo que eu não pratico tanto, mas eu tive um passado aí de esporte bastante forte, enfim, então eu gosto muito dessas lições que o esporte dá, né? Eu acho que o esporte ele tem uma coisa que assim, não importa se você é rico, se você é pobre, é lógico, né? Ajuda de uma certa forma e tal, mas assim, é o esforço, sabe? É a dedicação, é a pessoa que coloca a energia naquilo, né? Durante um período aí eu me aventurei em esportes de endurance, né? Eu cheguei a fazer o Ironman e tal, e isso me ensinou muito, assim, sabe? Me ensinou a ser a humildade mesmo, assim, poxa, cara, não adianta, não tem ninguém que vai te salvar, não. Não tem amiguinho, não tem mamãe, não tem família, é suar a camisa mesmo, porque ninguém vai te empurrar, sabe? Então eu gosto desse tipo de livro, de literatura, isso me motiva também. O esporte tem muito para ensinar para a gente, né? Principalmente a inteligência emocional, o equilíbrio, uma série de coisas, né? Até eu fiz um post assim, na época da Copa, no jogo que a Argentina perdeu, o Messi ele estava extremamente abatido, né? Tiraram uma foto dele com a cara de abatido. Aí eu falo assim, cara, se você já entra em campo com essa cara, minimamente você já sabe que você perdeu o jogo, porque você não entra com um ânimo, né? E eu acho que o esporte tem muito para agregar, principalmente no desenvolvimento de competências. Eu gosto muito da ideia de desenvolver competências com outras modalidades, por exemplo, culinária, onde você não pode errar. Se você perder um segundinho a mais, você queimou, você perdeu o ponto. O esporte também, de você estar cada vez mais buscando ser melhor, eu acho que é uma forma fantástica de você desenvolver competências. Assim, eu acho que, assim, se eu até é o resultado, dando uma opinião aí, assim, eu entendo que o próximo ciclo corporativo e organizacional, né, que a gente vai ter aí, é um pouco de parar de olhar simplesmente para essas competências técnicas, né? Então, poxa, com o tempo de vida que o ser humano vai ter aí, né, está construindo, né? Então, poxa, eu não acho que você vai ter uma carreira, talvez você tenha várias carreiras, talvez você trabalhe em diversas coisas diferentes, etc. Então, o que eu acho é que a profundidade técnica sim é importante, né? Mais do que a profundidade técnica é a tua capacidade de aprender coisas novas, né? E se adaptar a essas novas realidades, e saber trabalhar com outras pessoas, trabalhar em equipe, tudo isso me remete a soft skills, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas se dedicando muito do ponto de vista de, puxa, eu vou fazer um MBA, vou fazer uma outra formação, vou fazer... Enfim, então a pessoa, ela tenta colocar o máximo de conteúdo técnico possível na cabeça dela, sendo que hoje, pessoal, assim, a gente não precisa ter conteúdo técnico 100% na cabeça. Você tem as ferramentas de busca, você tem as ferramentas de desenvolvimento, todas fáceis na tua mão. Então, se você tiver as competências comportamentais para conseguir beber dessa água da competência técnica, que não precisa ficar armazenada na tua cabeça, você tem o HD externo ali funcionando, né, que é a grande rede, eu acho que a tua capacidade de se desenvolver nesse mundo novo, nesse mundo VUCA, né, que tanto a gente fala, né, nessas transformações mais rápidas, são o nome do jogo. Afinal de contas, faz sentido você estudar 20 anos uma coisa que pode ser que daqui 2 ela seja obsoleta. Então, eu sempre faço esses questionamentos. Então, eu gosto muito de olhar do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Eu sempre falo que esse tipo de habilidade, esse tipo de conhecimento, não há crise que te tire, né? Então, você pode perder todo o dinheiro, você pode perder toda a carreira que você construiu, mas toda a capacidade e conhecimento que você tem, você não perde, né? Então, eu acredito muito nisso. E aí, pegando esse gancho, né, Stefano, para a gente encaminhar aqui para o final desse talk show, nessa ideia de desenvolver competências comportamentais, soft skills, a gente pede para você deixar uma dica para o pessoal que quer alavancar a carreira, quer galgar cargos legais, posições legais. Qual é a dica que você daria para essas pessoas? Eu acho assim, primeiro, questione as suas barreiras. Eu acho que essa é um ponto, assim, às vezes a gente se coloca dentro de uma bolha, assim, sabe, e acha que algumas verdades são absolutas, né? Então, a minha carreira, eu acho que é um belo exemplo de que nenhuma verdade foi absoluta, né? Nesse caminho. Eu acho que esse é um ponto. Questione de tempos em tempos as suas barreiras.
Não fique só questionando essas barreiras, porque também senão você não consegue construir, né, em cima disso tudo, mas principalmente seja um curioso. Eu acho que esse é o nome do jogo, assim. Então, quanto mais você beber de conhecimento, quanto mais você buscar, quanto mais você sabe, for bombardeado de novas culturas, de novas pessoas, de ideias, de novas teorias, quanto mais coisa você conseguir ter acesso, né, do ponto de vista de pensar sobre isso, eu acho que mais as ideias vão surgindo e a criatividade ela não é forçada, né? Você não precisa ter uma ideia mirabolante para você tomar um rumo na tua carreira. Mas se você fala com pessoas, você usa isso como referência para tomar algumas decisões, se você busca conteúdo e etc., as ideias elas vão aparecendo e as coisas vão acontecendo na nossa vida. Então, seja um eterno curioso, assim. Eu acho que esse é um ponto importante. Fantástico. Obrigada, Stefano. Uma dica muito boa, né, Paul? Uma dica muito boa e diferente das que a gente tem recebido, né? Uma dica verdade. Até a gente já conversou sobre isso no grupo e às vezes a gente acaba esquecendo, tem até o livro O Poder do Óbvio, né? O Paul fala bastante desse livro. A gente acaba esquecendo, às vezes, do básico, né? Do arroz com feijão. Né, que a criatividade não precisa ser algo extraordinário, fora da caixa, como era pregado, né, alguns anos atrás. Mas pode ser alguma coisa dentro da sua empresa, pode ser alguma coisa de uma maneira diferente. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo disso. Então, é uma dica bem valiosa. A criatividade é um processo, eu acredito muito nisso. Ela é um processo, ela não aparece, ela é um processo. Você tem que estar aberto para ela, para que ela aconteça. Eu concordo plenamente, porque eu acho que a criatividade, na verdade, eu gosto muito do termo combinatividade, né? Porque quanto mais você bebe de conhecimento, mais o seu cérebro vai fazendo conexões e tirando inovações, e aí é onde nasce a criatividade, né? Porque você viu uma coisa que estava totalmente fora do seu escopo normal, ou seja, que não é do seu dia a dia, e o seu cérebro conecta e fala o seguinte: opa, peraí, olha que ideia bacana. Eu acredito muito nisso, por isso que eu gosto de estudar de tudo, sou como você, assim, eu gosto de ler de tudo, eu gosto de beber de conhecimento para justamente que em algum momento vai surgir uma ideia bacana e aí a coisa vai fluir. E a curiosidade, ela é fundamental para você explorar isso, né? Você não ficar, eu não gosto desse tema. Não, peraí, vamos ver o que está acontecendo, olha que legal, como é que isso se aplica, eu acho que é fantástico, uma dica valiosíssima. Eu só fechando aí, assim, esse para mim é a maior beleza da minha profissão hoje. Porque assim, eu tenho a oportunidade de falar de conversar sobre negócio, que é um tema que eu adoro, estratégia de negócio, estratégia de pessoas, desenvolvimento de pessoas com pessoas extremamente qualificadas, né? Então, poxa, eu tenho acesso muito bom para todo o C-level regional, consigo trocar com pessoas muito bacanas, e isso, poxa, agrega muito valor, né? Então eu falo que se eu ler alguma notícia no jornal que eu não saiba, eu tô atrasado, né? Então, se eu consigo falar com essas pessoas, poxa, de alguma forma eu estou absorvendo o conhecimento delas, eu consigo desenvolver. Então, assim, eu acho que é isso que eu mais gosto no que eu faço hoje, e acho que tem um pouco a ver com o meu perfil também, né? Então, acho que tem tudo a ver aí com o que a gente está falando. Com certeza. Stefano, muito obrigada por participar, foi incrível, né? Pô, a gente vai contar com você ainda para outros projetos. Muito obrigada pela disponibilidade e por todos esses insights. Imagina, foi um prazer, gente. Super à disposição aí, que vocês precisarem de mim. Espero que eu possa ter ajudado as pessoas aí um pouco com a minha história meio maluca aí. Com certeza, ajudou bastante. Gratidão, Stefano, pelo seu tempo e por compartilhar esse conhecimento, essa sua história, que é uma história bem bacana e que com certeza vai agregar muito valor aí para os nossos telespectadores.